Pessoal, boa noite. Esse vídeo então é sobre forças internas. Aqui nós temos um tipo de exercício com uma sinalização um pouco diferente da habitual. Quando você pega um exercício para resolver com forças internas, nem sempre você tem forças pontuais em cima de pontos da barra. Você pode pegar uma figura como essa, que tem uma força distribuída. Então aqui, nesse exemplo, o primeiro passo é nós sabermos como transformar essa força que está distribuída, transformar ela em força ou em forças pontuais. Esse tipo de força, ela está distribuída em forma de triângulo, são dois triângulos. Então você imagina essa distribuição e imagina uma maneira de pegar uma força que substitua toda essa distribuição. E depois imagina uma maneira de pegar uma força única que substitua toda essa distribuição. O primeiro passo é resolver essas distribuições, ou seja, não podem ficar forças distribuídas, devem ficar apenas forças pontuais. Então vamos ao primeiro passo. Tenho 9 kN, ou 9.000 metros por cada metro. Acontece que essa força, vamos começar por essa metade primeiro. Essa força aqui, ela está distribuída em forma de triângulo. Então, qual é a fórmula para nós transformarmos em força pontual? Nós pegamos toda essa distância aqui, ou seja, 3 metros. Está em forma de triângulo. Sempre que tiver em forma de triângulo, você faz 1/2, isso já está explicado no vídeo anterior, 1/2 que multiplica, 1/2 é por causa que está em forma de triângulo, que multiplica 9 vezes a distância, que é 3. Ou seja, 9 vezes 3, 3 vezes 9, 27. 27 dividido por 2. Vamos calcular isso aqui. 1/2 que multiplica 9 vezes 3. Ou seja, essa força aqui nós podemos substituir por uma força em um único ponto, uma força com valor de 13,5. A questão é a seguinte, como ela tá distribuída em forma de triângulo, existe um ponto exato onde essa força vai cair. E esse ponto, para um triângulo, é sempre a 1/3 da parte onde nós temos mais força. Ou seja, a parte desse triângulo onde nós temos mais força é esse canto. 1/3 desse canto vai cair mais ou menos aqui, que é uma distância de 2 para cá. 2. E a força vai estar aqui. Uma força de 13,5. Está aqui a força. Distribuir apenas essa parte aqui. Agora eu vou para o outro lado, aqui. E vou distribuir também. Como é um triângulo exatamente igual, também vou ter 13,5. 13,5 a 1/3 da parte maior. Então, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. 13,5. Se é 1/3, essa distância aqui é 1. Só essa distância. Ou seja, se aqui é 1, a distância daqui até o ponto A é 1 mais 3. Ou seja, é 4. Vamos colocar a medida para cá. Para cá será 2 também. Pronto. Primeiro passo do exercício das forças internas. Garantimos que todas as forças que nós temos no sistema, elas são pontuais, elas não são forças distribuídas. Feito isso, qual é o segundo passo? O segundo passo é achar todas as forças externas, ou achar todas as forças externas de um dos lados do ponto interno que nós queremos saber as informações. O ponto interno que nós queremos saber as informações é o ponto C. Então aqui que será o corte. Ou seja, eu tenho que descobrir todas as forças externas desse lado aqui, caso eu queira usar esse lado da barra, ou eu tenho que descobrir todas as forças externas desse outro lado, para então escolher um dos lados. Caso você queira fazer a prova real, você faz primeiro por um lado, acha os resultados,
e depois você faz pelo outro lado, tem que dar sempre o mesmo resultado. Então vamos lá, vamos tentar descobrir todas as forças externas. A maneira mais fácil é usar o momento em A. Então o somatório do momento em A é igual a zero. Então vamos lá, quem é que provoca momento em A? Temos uma força de 13,5 e a distância dela é 2 metros. Essa força vai fazer girar no sentido horário. Então no sentido horário o sinal é negativo. Temos ainda uma outra força de 13,5. Só que a distância dessa força é 1 mais 3, ou seja, é 4. Essa outra força também vai provocar um momento no sentido horário negativo. A única outra força para equilibrar tudo isso tem que ser feita pelo B, mais precisamente pelo BY, que é a componente do B que faz força no eixo Y. Então deve existir uma força BY aqui. Já que todas as outras forças estão provocando momento no sentido horário, o BY tem que ser positivo, tem que ser no sentido anti-horário. Então eu faço BY que multiplica a distância inteira, 6. E tudo isso tem que ser igual a zero. Agora eu analiso aqui, vamos fazer os cálculos. 13,5 que multiplica 2 vai ser 27, será 27 menos 27 menos, agora 13,5 que multiplica 4, acredito que vai dar 54. 54 mais 6BY é igual a zero. Jogo tudo para o outro lado. 6BY é igual a menos 27 menos 54. 81. Já jogando para o outro lado fica tudo positivo. Agora BY é igual a 81 dividido por 6, que é 13,5. 13,5, ou seja, essa força B, aqui a componente YB, ela equivale a 13,5 quilonewtons. Tudo isso está em quilonewtons. Tudo isso. Então 13,5 quilonewtons. Pronto. Descobri a força de lá. Vou apagar aqui e você em casa só volta o vídeo. Agora falta eu achar as forças desse suporte. Se eu tenho duas vezes 13,5 para baixo e tenho só um 13,5 para cima, significa que aqui, para equilibrar o sistema, falta 13,5 para cima. Então, 13,5. Acabou. Tenho todas as forças externas. Aí você pode me perguntar, mas esse suporte não está parafusado, ele não vai fazer força no X também? Acontece o seguinte, quando ele está parafusado, ele poderá vir a fazer força no X. Eu tenho que analisar o seguinte, tem alguma outra força na estrutura que provoque força no X? Não tem. Então, como não tem, ele não precisa fazer esforço no X. Então acabou, é só isso. Agora sim, coloquei as forças que estavam distribuídas de maneira pontual, achei todas as forças externas da estrutura. Agora o que eu vou fazer? Agora eu começo a calcular de fato as forças internas. O que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, eu tenho que escolher um dos lados da estrutura. Eu vou escolher o lado da direita. Está aqui. Peguei essa barra. Eu terei que achar o N, o V e o momento. Tem que achar essas três coisas. A força normal, o vídeo está pegando ali, força normal, o esforço cortante e o momento fletor. Então é o seguinte, como é que eu tenho que analisar? Se eu escolher esse lado aqui, eu levo em conta todas as forças que apareceram desse lado. 13,5 e 13,5 aqui também. A distância daqui é 1.
e de tudo isso é 3. Então, o mais simples para você começar, eu sempre começo por ele, é o esforço cortante. O esforço cortante seria essa seta aqui. O que seria o esforço cortante para você entender de uma outra maneira? Esforço cortante é a força interna que tem que ser feita para equilibrar as forças em cima do eixo Y. Então, olha só, confere comigo. Eu tenho 13,5 para baixo. Tá? É o que eu tenho aqui. Tenho 13,5 para cima. Já está equilibrado. Tenho 13,5 para baixo e tenho 13,5 para cima. Eu preciso de alguma outra força aqui para equilibrar? Não preciso. Está tudo aqui. Ó. Essa força e mais essa que foi substituída. As duas deram 13,5. Então não preciso de nada, de nenhum esforço aqui para equilibrar as forças. Logo, VC é igual a 0. Fechou, só isso. Agora eu analiso as forças, a força normal. Força normal, o que seria? Seria a força que eu tenho que analisar para fazer equilibrar tudo, para provocar um equilíbrio no eixo X. Então, olha só, eu não tenho nenhuma força aqui em cima do eixo X, nenhum. Está tudo em cima do Y, ou seja, se eu não tenho nenhuma força em cima do eixo X, eu não preciso de nenhuma força interna nesse ponto C em relação ao eixo X para equilibrar. Já está equilibrado. Então, logo, o meu N é igual a 0. Agora eu vou para o momento fletor. Então, é o seguinte, eu escolhi esse lado da barra. Aqui está o meu ponto C. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto C. A única diferença para um exercício normal de momento é que, além do momento provocado pelas forças, eu também tenho que analisar, colocar esse momento aqui no somatório. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Somatório dos momentos no ponto C. Então vamos analisar tudo que provoca momento no ponto C. Temos 13,5. 13,5 que multiplica. A distância aqui é 1. 13,5 vezes 1. Esse 13,5, aqui está o meu ponto. Ele vai provocar um momento no sentido horário. No sentido horário, é negativo. Depois, eu tenho outro 13,5 lá na ponta. Só que a distância daquele 13,5 é 3. É tudo isso. 3. E aquele momento, aquela força vai provocar um momento no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Coloquei todas as forças que provocam o momento, só que como é força interna, eu também tenho que botar esse momento aqui. Então eu coloco mais MC igual a 0. Aí sim igual a 0. Esse momento aqui você sempre coloca positivo na hora de montar a equação. Sempre. Para não dar problema. Coloquei positivo. Então agora, vamos calcular. 13,5 vezes 1, menos 13,5 vezes 1, nós teremos menos 13,5, mais 13,5 vezes 3. Vamos analisar aqui. 13,5 vezes 3. 40,5. Mais 40,5. Mais MC igual a 0. Então, seguindo, se eu fizer esse cálculo aqui e jogar tudo para o outro lado, vamos lá, MC é igual menos 13,5 passa para o outro lado, fica positivo. 13,5. 40,5 que está positivo passa para o outro lado, negativo. Menos 40,5. MC é igual 13,5 menos 40,5. 27. MC igual a menos 27 quilonewtons vezes metro, é a unidade do momento. Acontece que aqui não é a resposta final. Agora que você tem
tomar muito cuidado, olha só. Você tem que vir para essa regra aqui. As outras, como zeraram, nós não aplicamos regra, porque zerou. Esse momento não zerou. Então pense comigo assim, ó. Qual foi o lado que você pegou? Nós pegamos o lado da direita. Pegamos esse lado aqui, ó. Esse lado aqui foi que nós pegamos. Tá? Esse lado. Aí você analisa o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó. Pegamos esse lado aqui. O lado de lá foi o que nós pegamos. Tá, vamos deixar assim, pegamos o lado de lá. Esse pedaço aqui equivale a esse pedaço aqui. O momento deu negativo. Negativo quer dizer que é sentido horário. O que você tem que fazer? Você tem que botar a maneira mais simples. Eu bolei uma outra maneira agora. O sentido é horário. Então você faz o seguinte, pega o pedaço e coloca dentro de um círculo que esteja girando no sentido horário. E aí o que você faz? Você corta tudo e deixa só o pedaço que está em cima do ponto, que o ponto imaginário está aqui. Então, ficaria assim. Ou uma outra maneira, meio engraçada que eu uso, mas os alunos costumam gravar. Eles nunca mais esquecem. O sentido é horário. Você imagina o seguinte, o pedaço da barra que eu usei para fazer isso foi da direita. Então eu desenho um pedaço aqui. E aí eu faço o sentido aqui, eu faço uma barriga sempre. No sentido que eu achei, que é horário. Faço uma barriga de maneira que a barra fique dentro da barriga. Tem uma barriga e uma barra. Feito isso, eu pego o outro pedaço da barra que eu não usei. Aí eu analiso. Essa flecha está para cima, então a outra também vai para cima. Pronto. Essa foi a situação que caiu. Que situação é essa? Essa situação, nós temos duas. Poderia ter caído para baixo ou para cima. Caiu para cima, ou seja, ele está gerando uma flexão assim, para cima. Então, para cima é mais. Então, esse valor MC que deu, no primeiro momento, menos 27, na verdade, a resposta certa ficaria mais. Então, o momento, o MC ficaria 27 kilonewtons vezes metro. Então, estas seriam as respostas. Essa seria a resposta do exercício. Tá? Lembrando, eu usei só esse lado aqui da equação. Se eu quiser usar o outro lado, posso usar? Pode, só que o outro lado vai ter que obter o mesmo resultado. Se você já fez um dos lados, você pode usar o outro só para fazer uma prova real. Pode fazer, não tem problema. Inclusive é o que nós vamos fazer aqui. Ao invés de usar esse pedaço, agora eu vou usar o pedaço de cá. É como se fosse nada mais do que uma prova real, para ver se está certo. Então eu vou usar esse lado aqui. Nesse lado eu tenho 13,5 para cima. Eu tenho 13,5 para baixo. A uma distância de 2 metros. São essas forças que eu tenho. E eu tenho meu ponto C que está aqui. Então agora eu vou ter que achar força normal. Tem que achar força normal, que é essa aqui. Tem que achar o momento fletor, que é esse. E terei que achar o esforço cortante, que é esse aqui. Vamos analisar por esse lado então. Primeiro de todos, eu começo de novo pelo esforço cortante. Tenho 13,5 para cima e 13,5 para baixo. Zero está em equilíbrio. Precisa de mais alguma força aqui para pôr em equilíbrio? Não, já está em equilíbrio. Então N igual a zero. Foi o que nós tínhamos encontrado antes, lá na conta. N igual a zero. Próximo. V igual a zero, tá? Aqui, o V, que é o esforço cortante. O V equivale ao eixo Y. Tem 13 para cima, 13 para baixo. Equilibrou, então não precisa de valor nenhum no V. Então, V igual a zero.
já estava certo. Agora, vamos analisar a força normal, que tem que estar em x. Não tem nenhuma força em x aqui, estão todas em y. Logo, n igual a zero. Também deu n igual a zero. Agora, nós analisamos o momento. Vamos lá. Agora, o meu ponto é aqui. Mudou tudo. Aqui é a minha referência. Então, eu tenho 13,5 que multiplica a distância de 3. Aquela força aqui vai provocar um momento no sentido horário. O sentido horário é negativo. Essa força aqui, 13,5, que multiplica essa distância, que é 1. Antes foi 3, agora é 1. Essa força vai provocar um momento no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é positivo. E eu ainda tenho o meu MC, mais MC, igual a zero. Então está aqui, MC é igual a 13,5 vezes 1 menos 13,5 vezes 3. Vai dar o mesmo valor que nós encontramos antes. Deixa eu fazer rapidinho que eu esqueci. 13,5 vezes... Opa! 3,5 vezes 3 é igual a 40, é igual a menos 40,5. Só que eu já vou jogar para o outro lado da igualdade. Então, mais 40,5. 13,5 vezes 1 dá 13,5 positivo. Só que eu já vou jogar para o outro lado negativo. Menos 13,5. Pronto. MC é igual a 40,5 menos 13,5. É igual a 27. Então, MC é igual a 27 positivo. É o seguinte, no outro exercício, no início, no primeiro cálculo, tinha dado 27 negativo. Só que ainda não é a hora, nós temos que analisar ali. Deu 27 positivo, foi isso mesmo. Vamos analisar se dá certo. Peguei esse lado da barra agora. Dessa vez, eu peguei esse lado. Momento positivo é no sentido anti-horário, então eu faço de maneira que fique uma barriga, e a parte que eu escolhi dentro da barriga. Foi para cima, então a outra também tem que ir para cima. Então logo, quando nós temos essa situação, o momento é positivo. Então, novamente 27 kN vezes metro positivo. Então aqui nós tivemos um exercício de forças internas. Nós calculamos, recapitulando, força normal, calculamos momento fletor e calculamos esforço cortante. Até o próximo vídeo.